estamos aqui para mais um Temas de Macroeconomia Moderna, falando dos capítulos desse livro aqui, Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Países em Desenvolvimento, para Economias em Desenvolvimento. E hoje a gente está aqui com das duas organizadoras do livro, as queridas Carmen Feijó e Eliane Araújo. A Carmen é professora da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, e a Eli é professora da Universidade de Maringá e também membro do FIND. A Eli foi presidente da KB quando do lançamento desse livro e a Carmen era vice-presidente. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Oi, Fernanda. Oi, Carmen. Tudo bem? Oi. Olá para todos. Muito bacana ter vocês aqui, né? As organizadoras do livro tiveram um trabalho enorme, e a Eli e a Carmen têm o título do capítulo dela, o capítulo delas trata sobre política monetária e Keynes e a meta de inflação, e hoje elas vão falar, dar uma palhinha para a gente está gravando aqui em setembro, a taxa de juros no Brasil está em torno de 2%, está na mínima histórica do país. Então, a gente vai falar um pouco da evolução da taxa do regime de meta de inflação e da taxa de juros. E eu acho que vamos começar com a Carmen. Então, Carmen, explica para a gente um pouco, que é um livro sobre pós-keynesiano, explica um pouco como que o Keynes vê a política monetária, quais os papéis, os fundamentos e os determinantes para a política monetária em Keynes. Tudo isso em 2 minutos. Pois não, vou tentar. Então, o Keynes, a principal hipótese para a gente entender como ele via, né, o papel da política monetária é entender que a hipótese de não neutralidade da moeda. Então, o Keynes e para os pós-keynesianos, isso é fundamental. Quer dizer, a moeda ela tem efeitos reais, né? E é isso que, na análise do Keynes, representa uma ruptura com as teorias mais convencionais sobre demanda por moeda e política monetária. E o Keynes ele vai elaborar uma teoria muito original em relação à determinação da taxa de juros, porque, para ele, a taxa de juros, a teoria da taxa de juros é a teoria da preferência pela liquidez, porque ele elabora o modelo, né, de escolha de portfólio, onde a moeda é um dos ativos, né, e como ela tem um retorno zero, a razão pela qual os agentes demandariam moeda seria pelo prêmio na forma de liquidez que ela oferece. E no ambiente, né, onde decisões são tomadas sob incerteza não probabilística, então é razoável, né, você supor que os agentes, em momento de alta incerteza, venham a demandar ativos mais líquidos, dentre eles a moeda. Então, a gestão, né, sobre da moeda, ela vai interferir, logicamente, na escolha de investimento em ativos reais, no lado real da economia, né? Então, nesse sentido, que o Keynes ele acha que é responsabilidade do Banco Central estabelecer uma convenção no nível normal de taxa de juros. E seria esse nível, né, se ele é crível, né, para os agentes econômicos, ele vai ancorar as decisões de escolha de portfólio dos agentes privados, né? Então, uma política monetária eficiente, né, aquela que pode cumprir com seus objetivos, deveria ser uma que mantivesse a economia próxima do pleno emprego, né? E toda vez que a economia estivesse funcionando abaixo do pleno emprego, o nível da taxa de juros deveria ser suficiente, então, para estimular o crescimento. Isso é claramente um contraponto à visão convencional, né, de que os efeitos da política monetária eles se dissipariam ao longo do tempo. No caso da visão do Keynes, não. Quer dizer, se você estabelece uma convenção de uma taxa de juros muito alta, né, você mantém a economia num baixo ritmo de crescimento, quer dizer, desperdiçando recurso e comprometendo o seu crescimento potencial, né?
E se você considera uma economia aberta, que a gente também trata no capítulo, você tem que levar em consideração que esse nível normal de taxa de juros ele vai estar limitado pelo prêmio de liquidez das moedas nacionais dentro do sistema financeiro internacional. Como economias que não têm moeda conversível, como é o caso da economia brasileira, essa convenção, então, para você estabelecer o nível normal de taxa de juros, ela acaba sendo limitada pelo fluxo de capitais internacional, né? E isso, é claro que é maior ainda, né, essa limitação, na medida que você está mais financeiramente integrado, porque a tendência dos bancos centrais acaba sendo, nessa situação, de acomodar mudanças na direção dos fluxos de capital e, com isso, usando o diferencial de taxa de juros para poder resolver problemas, né, no setor externo. Então, com isso, você tem uma associação entre o que acontece no front externo com o controle doméstico da inflação, o instrumento que você utiliza para controlar a inflação, né? Então, o que a gente constata é que o Banco Central ele tende a ficar mais disposto a tolerar uma tendência à valorização da taxa de câmbio real, né, mantendo uma taxa de juros elevada, porque isso vai beneficiar no controle da inflação. Então, só um resumo, né? A autonomia da política monetária ela vai ficar mais restrita em economias que são integradas financeiramente e, com isso, as economias elas ficam condenadas, né, a ter um ritmo de crescimento mais baixo, porque você cria uma convenção, uma taxa de juros muito elevada e isso vai penalizar o investimento produtivo. Então, num grande apanhado... grande resumão. É engraçado. Grande resumão. E é meio óbvio, porque a palavra convenção tem aparecido bastante aqui no Temas, né? Como a questão da convenção na política econômica é importante para o Keynes, e fica muito evidente isso quando vocês falam no capítulo de vocês da subordinação da política monetária, de como fica subordinada a nossa política monetária, principalmente com fluxos de capitais. Então, o Keynes, que tinha como o objetivo principal do Estado ser o alcance do pleno emprego, a gente acaba ficando controlando a inflação. E mais ou menos foi isso que aconteceu no Brasil, né, Elia? Como é que foi implementado? O Brasil vive no regime de metas da inflação desde 99, eu já sempre acrescento uma década aí. Como é que tem sido esse regime? Como é que foi a implementação? Quais são os limites? Como é que é esse modelo agora aqui no Brasil? Ótimo. Então, nesse capítulo que nós escrevemos para o livro sobre a política monetária, determinantes teóricos, né, no foco pós-keynesiano, e uma investigação sobre o caso da economia brasileira, sobre o regime de metas de inflação, além de toda essa discussão teórica sobre a determinação da taxa de juros em Keynes, que a Carmen apresentou, uma segunda parte da nossa pesquisa vai tratar do desempenho da economia brasileira no regime de metas de inflação. Nós observamos que no Brasil, não somente as taxas de crescimento elas foram baixas e instáveis, mas vários outros indicadores macroeconômicos se deterioraram ou ingressaram em uma trajetória muito preocupante desde a adoção do regime de metas em 99. Então, embora as causas dessa performance elas sejam variadas e complexas, certamente a política monetária desempenhou um papel central na explicação dessa performance. E a hipótese que nós investigamos na nossa pesquisa é a de que a política monetária nesses últimos 20 anos, né, ela tem sido pouco efetiva no que tange ao seu objetivo de estabilidade inflacionária e, sobretudo, do crescimento econômico. Então, a análise que nós desenvolvemos nesse capítulo, ela vai no sentido de evidenciar que existem falhas nos mecanismos de transmissão da política monetária e que o diagnóstico da inflação, que o regime de metas pressupõe ser sempre um fenômeno de demanda, nem sempre é o correto, e que a política monetária ela tem efeitos que são não negligenciáveis sobre o desempenho da economia e que muitas vezes acaba sendo desprezado. Os dados
do artigo, eles mostram que nós fizemos toda uma análise empírica, né? Apresentamos um modelo com dados para a economia brasileira e os resultados desse modelo, eles mostram que, dado um choque nos juros, o impacto foi o de apreciar a taxa de câmbio, reduzir a demanda agregada, reduzir o IPCA, embora quando é feita aquela decomposição da inflação entre preços livres e preços administrados, é visto que a parcela dos preços livres respondem muito mais que a dos preços administrados, como já era esperado, ou seja, uma parte dos preços responde muito pouco a um choque na taxa de juros. E, além disso, uma outra característica bastante marcante do modelo é a resposta da taxa de câmbio a um choque de política monetária, né? Então, dado um choque na política monetária, o câmbio tende a se apreciar. Além disso, a gente tem efeitos de reduzir a demanda agregada. E uma outra característica é que quando a gente inverte, né, os efeitos da taxa de câmbio sobre os preços, eles são bastante significativos. Já os efeitos de um choque na demanda agregada, nesse período que nós analisamos, acabou sendo menor que os choques no câmbio. E a ideia está bastante relacionada àquilo que a Carmen destacou na parte teórica, né? Como que muda num contexto de uma economia aberta. Então, no caso dessa importância que nós identificamos no canal do câmbio como um importante canal de transmissão da política monetária, vale fazer esse destaque, né, que em economias abertas, com livre movimentação de capitais, como é o caso da economia brasileira, a política monetária, ela se torna também a política cambial, porque é o diferencial entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros internacional, que é um dos principais determinantes da taxa de câmbio. Então, elevações na taxa de juros têm mudanças significativas na taxa de câmbio, que, por sua vez, tem mudanças significativas no nível da inflação, que foi o que nós identificamos para esse período da análise. Então, indo para as conclusões, né, tentando fazer um resumo das principais evidências, as principais conclusões do capítulo apontam que a adoção do regime de metas de inflação foi provavelmente uma boa escolha em 1999, em virtude das grandes incertezas causadas pelo colapso do regime cambial à época. No entanto, passados mais de 20 anos da adoção do regime de metas de inflação, esse regime ele parece ter ultrapassado a sua utilidade, pois a sua manutenção durante todo esse período implicou pressões contracionistas exageradas sobre a economia brasileira, reduzindo seu potencial de crescimento de longo prazo. Além disso... Desculpa. Sim, pode falar, Fernanda. E o nível de investimento, né, que nunca teve baixo na economia brasileira, e vocês ressaltam bastante isso no capítulo, né? Certamente, que é um dos responsáveis pela redução do potencial de crescimento, o investimento mais baixo, certamente. Então, só para fechar, né, esses insucessos também que o regime teve em atingir as metas estipuladas durante alguns anos, eles também indicam claramente uma necessidade de reformulação das instituições monetárias para a retomada do crescimento econômico. Acho que, em síntese, esses foram os principais resultados que nós apontamos lá em termos da análise do desempenho da economia brasileira sob o regime de metas de inflação. Essa análise de vocês vem muito bem no momento que a gente está vivendo, né? A gente está aqui em setembro, né, de 2020, ano de pandemia e ano de repensar a política econômica. Como diz a Carmen, nada será como antes, né, Carmen? A gente está vivendo um novo mundo, com certeza, com certeza. Está tudo mudando. Então, a ideia de repensar as instituições vem muito bem, né? E como eu também falei no começo desse vídeo, o Brasil está com a menor taxa de juros da sua história. Eli, acho que eu vou voltar para ti. Então, quais os determinantes dessa taxa de juros que hoje está em 2% ao ano, a Selic, a taxa básica? Isso. Se nós analisarmos as últimas reuniões
houve 9 cortes consecutivos na taxa de juros, e que agora, em setembro de 2020, quando nós estamos gravando esse vídeo, ela está mantida em 2% ao ano, que é o menor nível dessa série histórica, conforme a Fernanda já mencionou no início da gravação. E as decisões de corte da taxa de juros, elas foram baseadas principalmente nos impactos recessivos da crise da Covid-19 sobre a economia brasileira, sobre a economia mundial, sobre a economia brasileira, que tem implicado redução do crescimento econômico e dos índices de inflação. Nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está por volta de 2,4, se eu não me engano, é o acumulado até agosto nos últimos 12 meses, que é um número bastante aquém do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é o de 4%. Então, a inflação está bastante abaixo da meta estipulada. Em alguns meses também, nos meses de abril e de maio, o IPCA apresentou, inclusive, deflação, né? E no caso do PIB, vale destacar que o PIB do segundo trimestre teve uma queda de 11%. Então, para resumir, é um ambiente bastante favorável, né? É um ambiente, portanto, muito propício para a queda na taxa de juros. O país ele não registra problemas de inflação, a economia ainda não se recuperou, o grau de ociosidade da indústria continua alto e o consumo das famílias segue estagnado. Então, um ambiente bastante propício para essas quedas na taxa de juros. Não sei se a Carmen gostaria de acrescentar alguma informação a essa análise. Então, o que eu fico me questionando, né, é até qual seria a sustentabilidade dessa taxa, desse nível tão baixo de inflação, né? Quer dizer, seria um novo normal para a economia brasileira, né? E aí eu gostaria até de chamar a atenção para essa correlação entre crescimento e o nível de taxa de juros, né? Porque, olhando desde o início do regime de metas de inflação, não há dúvida que vai sendo declinante. Então, só para vocês terem uma ideia, de 1999, quando começa o regime, até 2009, a taxa real média de inflação era de 9,4% ao ano. E isso equivaleu ao crescimento de 3,1% da economia brasileira. Quando a gente entra na década atual, até 2018, a taxa média real de juros estava em 4%, mas o crescimento ele se reduz à metade, né, vai para 1,4%. Se pegar 2019, estava com uma taxa de 2,2%, o crescimento foi de 1,1%, mais recente, como já falou a Eliane. Quer dizer, então, a gente vê que existe, de fato, uma correlação entre, né, crescimento e contenção da demanda. Quer dizer, e a taxa de juros, a taxa de juros ela acaba contendo a inflação, mas ela tem esse impacto também sobre o crescimento. Então, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: bom, e se a economia acelerar o crescimento, entendeu? Você vai conseguir manter, tendo a taxa de juros tão baixa, tendo em vista que ela é o único instrumento para você combater a inflação no regime de metas, né? E isso é que levanta uma certa dúvida, de que talvez não, porque se eu tenho esse resultado hoje de taxas baixas de juros, é porque eu tenho uma economia estagnada, tá certo? E o problema da economia, ela ter baixo crescimento durante um período tão longo, né, é que ela gerou um problema estrutural de perda, né, de densidade da minha estrutura produtiva. E isso faz com que, se ela tentar crescer mais rápido, ela certamente vai esbarrar numa restrição externa ao crescimento, né, porque as elasticidades, renda das exportações e das importações são perversas para a economia brasileira, isso está explorado em vários artigos do livro, e com isso eu vou precipitar uma situação
piorada, né, no meu saldo de transações correntes, o que vai provocar uma reação da política monetária para atrair capital, e com isso, entendeu? Eu entro novamente na espiral que eu vivi, né, desde o início do regime de metas de inflação. Então, concluindo um pouco, assim, esse regime, né, ele está já exaurido como forma para você, a política para você combater a inflação, porque isso impôs no passado, deve continuar impondo, né, quando a gente sair dessa situação de pandemia, uma situação de baixo crescimento, e eu acho que isso que é mais problemático. A gente devia estar olhando mais para o lado de reanimar a economia, né? E ver em que medida a política monetária deveria ser usada para reanimar a economia, né? E o foco não ser exclusivamente na questão da estabilização, porque a gente viu que, jogando a economia no chão, você segura preço, tá certo? Mas tem o custo da economia estar estagnada. E quais as chances de uma recuperação mais ou menos rápida agora da economia, mesmo com essa taxa de juros assim tão baixa, já que tu está pegando esse gancho? Bom, eu pessoalmente sou muito pessimista. Eu acho que a economia ela está com expectativas tão deprimidas, né, que eu acho muito difícil que ela venha a ter uma recuperação sustentável. Ela pode até, obviamente, 2021 deve ter um crescimento, mas em relação a essa paralisia, né, esse tombo de 2020. Mas dificilmente ela tem condição, ela tem com a atual estrutura, e como a Eliane bem lembrou, quer dizer, com as instituições que a gente tem para poder, de política econômica, a gente está muito longe de ter a capacidade de coordenar uma retomada do crescimento sustentável, com um processo de transformação industrial mais progressivo. O prognóstico, com essa estrutura de política econômica, eu sou muito pessimista em relação à nossa potencialidade de crescimento. Eli? Eu concordo plenamente. Acho que no atual momento, nós não conseguimos identificar quais são os vetores que podem gerar crescimento na economia brasileira, né? Então, eu também sou bastante pessimista. É claro que o ano que vem vai crescer, até porque esse ano caiu tanto que a gente vai identificar um certo crescimento, né? Mas conseguir identificar quais são os drives, o que vai puxar o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, eu também não consigo identificar, porque via investimento público a gente tem a instituição fiscal lá do teto dos gastos, que não dá muita base de atuação para o governo, né? Via exportações, a gente está vendo o que está acontecendo lá fora, né? O consumo das famílias, as famílias endividadas, o consumo tende a estar estagnado, o investimento privado precisa de expectativas mais confiantes em relação ao futuro da economia brasileira, e é o que a gente menos tem, né? Então, eu também não consigo identificar quais vão ser as fontes de crescimento para os próximos anos. Só que vou complementar, né, porque a ênfase da atual equipe econômica tem sido exclusivamente na questão das reformas, né, acreditando que as reformas constitucionais propostas é que vão reativar o animal spirits, né, para atrair investimento. E, obviamente, eu acho que várias reformas já foram feitas antes da pandemia, já estavam em vigor, e o resultado foi pífio. Quer dizer, você querer dobrar a aposta, eu acho que não é uma estratégia muito produtiva, né, se você está com o objetivo de crescimento. Eu acho que nós estamos nos enfraquecendo, né, e estamos destruindo os instrumentos que a gente poderia ter, e os que estão sendo propostos, né, em substituição são muito ruins, entendeu? E aí, essa acho que é a razão do nosso pessimismo, né? Eu posso também incluir a opinião da Eliane nisso, né? Eu acho que complementando,
Já há muito tempo, a economia brasileira vem carregando essas instituições fracassadas, essa ideia de que são as reformas que vão implicar maior crescimento econômico, e isso não acontece. Eu acho que para a economia brasileira ingressar num processo de crescimento econômico sustentado, ela precisa abandonar essas instituições que já se mostraram instituições fracassadas. E o governo, por outro lado, ele tem abrido mão de fazer política econômica, ele tem abrido mão de suas políticas econômicas. É o que o teto dos gastos nos mostra, uma proposta de talvez independência do Banco Central, aí o governo não tem mais política econômica para fazer. E a gente fica preocupado, né? Como que vai ter intervenção? O único resultado concreto é uma profunda recessão, entendeu? Uma estagnação da economia brasileira. Quer dizer, então, argumentar que são as reformas, entendeu? Que vão justifica a queda dos juros, eu acho que é de uma desonestidade intelectual assim gritante, entendeu? Porque não reconhecer que é a estagnação da economia que está deixando ela a tal grau de inércia que os preços não estão reagindo, né? Mas isso não é um bom sinal, no caso, né? Dado o tamanho da recessão, isso não pode ser considerado um sinal positivo. Ao contrário, né? A gente comemorar a deflação é uma coisa ruim. Claro. A gente está indo para um caminho muito triste. No fim dessa entrevista, eu tenho que dizer uma coisa boa, pelo menos a alternativa. Já em 1936, Keynes escreveu sobre ela, tem quase 90 anos isso. Vamos nos voltar aos preceitos de Keynes. Aqui tem várias alternativas muito pertinentes, inclusive, vocês organizaram, desculpa, esse livro no ano passado, em 2019, mas eu tenho a impressão que ele vale mais ainda para 2020, né? Em todas as conversas que a gente tem feito, a gente pede para falar um pouco da atualidade, porque parece que está melhor ainda em 2020. Então, está tudo ruim, as perspectivas estão ruins, mas a gente tem ideias aqui que podem mudar isso. Então, pelo menos para a gente ficar um pouco mais felizinha no finalzinho do vídeo. A gente espera que o livro ele contribua para o surgimento de novas ideias para o bem comum, né? E assim a gente pode encerrar a conversa com de uma forma mais esperançosa, né? A gente não pode perder a esperança nunca. Se vocês quiserem mais informação sobre a Associação Keynesiana Brasileira, dá uma olhada nesse link que está passando aqui embaixo. Tem informações também de onde comprar o livro e dos associados, enfim. Ou entra nas redes sociais. Eli, Carmen, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, Fernanda, Carmen. Prazer meu também.